iniciando aqui mais um podcast da série dentro do evento IoT Solutions Congress Brasil. Estou aqui com uma outra empresa internacional, com a Faircom, que há mais de 4 décadas, mais de 40 anos, né, vem trazendo essa experiência com soluções em banco de dados. Então, estou aqui com o Almir. Queria, antes de mais nada, agradecer em nome da iCities também pela participação da Faircom no IoT Solutions. Também te agradecer, Almir, por participar aqui conosco nesse podcast. Para a gente iniciar, conte um pouco mais aí sobre a Faircom e a sua participação dentro desse mercado de IoT. Tá legal, Caio. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco mais a respeito da empresa, né? Como você já adiantou, a origem da Faircom é no mercado de banco de dados, com uma solução que tem sempre algumas características específicas, né? E ao longo do tempo nós percebemos que 2 mercados muito relevantes utilizavam a nossa tecnologia. Um era o mercado high-end, digamos assim, que era um mercado que precisava de uma performance muito grande, um elevado volume de transações, com muita segurança nas informações ali, né? Então, sistemas do mercado financeiro, como processamento de cartão de crédito, etc., que um banco relacional tradicional não conseguia suportar o volume transacional requerido e que precisasse também oferecer a segurança que esse mercado precisava. Então, diversas empresas que atuam nesse mercado acabaram chegando até a nossa empresa ao longo dos anos e adotaram a nossa tecnologia para atender essa necessidade high-end. Ao mesmo tempo, o nosso banco de dados sempre foi muito utilizado pelo mercado embarcado. Quando você tem uma solução embarcada, que você precisa ter algum software controlando algum hardware ali de uma forma standalone, ele sozinho controlando aquele hardware, sem comunicação, foi um mercado que nossa solução se adaptou muito bem também, porque ela sempre teve um código muito enxuto e eficiente, né? Então, soluções de máquinas reprográficas da Xerox, de high-end, utilizavam algum controle ali interno, então utiliza a nossa tecnologia há muitos anos. Algumas câmeras fotográficas da Canon, para o controle interno dela, utilizam. Então, esse mercado embarcado era bastante interessante para nós. Quando se começou a falar em IoT, há cerca de 10, um pouco mais anos atrás, a conversa inicial sempre foi muito assim: vamos levar os dados para a nuvem, né? Os dados vão ser todos tratados na nuvem. E nós visualizamos, bom, o meu banco de dados pode rodar na nuvem também, mas o nosso diferencial é essa característica embarcada dele, essa característica de eu conseguir rodar com ele próximo do equipamento, o que veio se chamar depois de computação de borda, né? Edge Computing. Uhum. Então, foi por isso que nós acabamos desenvolvendo, a partir do nosso banco de dados tradicional, desenvolvemos o Faircom Edge, que é a nossa solução voltada para IoT. Entendi, muito bacana. E hoje, quais são os principais mercados da Faircom, tanto no mundo como no Brasil? O principal mercado, assim, digamos assim, estabelecido é baseado no nosso banco de dados principal, né? Porque é um mercado que já está aí há 40 anos, então nós temos um cenário em que os nossos clientes são clientes fiéis por décadas, né? Uhum. A nossa tecnologia, quando o cliente adota a nossa tecnologia, ele permanece conosco por muitos e muitos anos. Então, o principal mercado nosso é esse mercado. Ao longo do tempo, nós acabamos percebendo também um segundo mercado bastante relevante, que é o mercado de soluções legadas no mercado, pensando em termos de mercado de software, né? Então, soluções que utilizam, particularmente, é até engraçado a gente falar em coisas desse tipo aqui no século XXI, falando muito a respeito de IoT, da novidade, mas existem muitas aplicações importantes, relevantes no mercado que ainda utilizam COBOL. Quando você sai do mainframe no COBOL e você desce para baixo a plataforma, você enfrenta um problema crítico com a instabilidade dos dados. As soluções padrão que esse mercado tem, elas não são robustas e elas não permitem integração com novas tecnologias. Então, nós percebemos que na origem, lá atrás, a nossa tecnologia é muito parecida com o que no mercado mainframe se chama de VSAN, né? VSAN. Então, nós conseguimos substituir um file system nativo do COBOL na baixa plataforma, ao invés de utilizar as soluções que vêm com os compiladores padrão COBOL, substituir pela nossa tecnologia com zero, mexendo zero no código, praticamente sem tocar em nada no código, só colocando o nosso driver ali por baixo, e você ganha algumas coisas. Primeiro, você ganha robustez, porque aquela confiabilidade que eu falei que o mercado financeiro tem, a gente oferece nesse produto também. É totalmente transacional, é totalmente seguro ali, né? Então, você tem essa segurança, você para de ter o problema de corrupção nos dados. Um segundo ponto importante aqui é que você começa a ter possibilidade de ter replicação em tempo real desses dados. Então, você consegue ter um site para disaster recovery, por exemplo, que é alguma coisa que muitas vezes, por exemplo, o mercado financeiro é crítico para eles, né?
E, além disso, nós permitimos o acesso a esses dados em tempo real, sem fazer um ETL, sem modificar, sem duplicar dado, via camada SQL. Então, você consegue começar a fazer o desenvolvimento de novos produtos em torno desse, novos complementos, utilizando outras linguagens mais modernas, digamos assim, utilizando Java, utilizando Python, né? Então, você mantém o seu core, onde ele é relevante, onde o COBOL dá performance, você mantém COBOL. Só que eu preciso ler esses dados aqui em tempo real lá via Python. Não tem problema para a nossa tecnologia. Nós fazemos isso e garantimos isso. Vocês ganham muito também nessa questão de segurança dos dados, né? Porque Completa. aí você não precisa jogar para a nuvem, você consegue, né, fazer um processamento ali de ponta. Sim. Né? Você ganha muito nessa questão de cybersecurity, vocês já estão alguns passos na frente. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo é criptografado. Né? Nós temos suporte à criptografia tanto na comunicação como a criptografia dos dados, que garante muito mais segurança. Outro detalhe que é importante, se o sistema teve um crash, aconteceu algum problema, nós temos recuperação automática, o sistema volta no ar, automaticamente ele vai recuperar os dados até a última transação efetivada. E aí nós chegamos à nossa solução aqui para o mercado Edge, que é o que nós entendemos como sendo o futuro. Né? Nós aplicamos essa tecnologia, como eu estava falando, para o mercado Edge, pensando inicialmente no mercado da manufatura. Posso aplicar em Smart Cities, posso aplicar em hospital inteligente, posso aplicar em diversas áreas. O que nós fizemos específico para o mercado da manufatura foi criar coletores, né, coletores de dados que eu consigo coletar via Modbus, via OPC, via os protocolos dos CLPs mais comuns do mercado, como o Siemens, como Allen Bradley. Eu consigo coletar automaticamente esses dados, armazenar no nosso banco de dados, e aí eu consigo transformar, se for o caso, esse dado e fazer a entrega deles. Porque acoplado ao nosso banco, nós desenvolvemos o nosso broker MQTT, que é bastante utilizado, é basicamente o padrão na indústria, né, na indústria manufatureira. Nós publicamos num determinado tópico e aí quem tem interesse em receber essa informação subscreve aquele tópico e vai ser atualizado. Só falando um ponto importante sobre o nosso broker MQTT, que é um diferencial muito grande que ele tem, é que nós garantimos a entrega da mensagem, não apenas a entrega da mensagem, mas nós garantimos o recebimento da mensagem. Porque como nós persistimos o dado na borda, sim, quando eu vou enviar esse dado, se eu sei que determinado subscriber está offline, eu mando a mensagem para quem está online, mas eu mantenho as mensagens guardadas aqui para quem está offline. Quando essa pessoa fica online, sim, ela vai receber as mensagens de forma ordenada e com timestamp de quando o dado foi coletado.